Boa, boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1022. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz, saindo da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, olha ele aí, grande Michel. E é isso aí, quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito, muito especial do fundo do meu coração. Muito obrigado, viu, gente? Estamos estudando, dentro das virtudes humanas, a importância da virtude da humildade. Então, a humildade é essa consciência de quem somos, é a consciência da verdade, segundo Santa Catarina de Sena. Consciência da verdade. Segundo a Santa Teresa do Menino Jesus, consciência da verdade. Que verdade? Somos criaturas de Deus, filhos de Deus quando batizados, feitos à imagem e semelhança desse Deus. Deus ama a gente, só que nós dependemos de Deus para tudo. Então, a verdadeira humildade é você se deparar com a verdade. E muitas vezes nós estamos mergulhados em falsas humildades. E é isso que nós estamos trabalhando nesses últimos programas. Por exemplo, nós temos uma visão muito exagerada sobre nós mesmos. Você reparou isso, né? Já falamos isso também, mas essa foi uma das primeiras coisas que nós falamos em relação à falsa humildade. Nós olhamos, temos muita condescendência conosco e pouca condescendência com os outros. E outra falsa humildade é achar que não dependemos de Deus, achar que a gente pode viver uma vida indiferente a Deus. Isso é a pior falta de humildade que tem no mundo. Isso não é uma falsa humildade. Isso é a falta de humildade absoluta. Então, essa condescendência que temos conosco mesmo precisa ser reequilibrada. Nós não somos melhores que os outros e não somos piores que os outros. Nem o orgulho e nem o complexo de inferioridade. Isso foi uma das primeiras aulas que nós tivemos sobre a verdadeira humildade. Nós somos imagem e semelhança de Deus, que dependemos de Deus para tudo. Deus nos ama. Então, eu não posso me colocar acima dos outros e nem abaixo dos outros. Complexo de inferioridade é falsa humildade. Então, isso tudo nós precisamos reencaixar na nossa história, aprender a olhar para a gente com o devido valor, sabe? Nem ser condescendente e nem desprezar a nós mesmos. E a mesma coisa com os outros. Nós não somos melhores e nem piores. Os outros erram, nós também erramos. Os outros cometem pecado, nós também cometemos pecado. Os outros têm dificuldade, nós também temos dificuldade. As dificuldades dos outros são sérias, assim como as nossas. Essa condescendência leva a achar que as nossas dificuldades são maiores que as dos outros, que as nossas fragilidades são mais frágeis que as dos outros. Então a gente olha para a gente com uma bondade que muitas vezes não é real. Nós exageramos no nosso olhar para nós mesmos. Nosso pecado não é tão grave quanto o dos outros, O nosso pecado é tão grave quanto o pecado dos outros. Então, os nossos erros não são tão gritantes quanto os erros dos outros são. Então, essas realidades todas, nós precisamos deixar que o Espírito Santo revele em nós, nos cure e que a gente se arrependa disso. Isso é muito importante. Outros pontos que nós já vimos em relação à falsa humildade. Nós achamos que sabemos tudo em relação aos outros, a gente mesmo e as situações da vida. Nós não sabemos quase nada. Quem sabe tudo é Deus. Nós temos pouco conhecimento das realidades de quem somos, de quem os outros são e de como as coisas são e estão. E a gente tem a petulância de supor o que a gente não sabe. Então a gente está se colocando no lugar de Deus. Isso é muito sério.
Então, eu dou opinião para tudo, eu sei todas as soluções de todos os problemas, eu resolvo todos os problemas, eu analiso as pessoas, eu me analiso sem deixar que o Espírito Santo me mostre, sem deixar que o Espírito Santo revele um monte de coisa que precisa ser revelado. Então, quantas vezes eu acho que eu já estou quase santo e, na realidade, eu ainda estou mergulhado em grandes pecados. Quantas vezes eu acho que aquela pessoa que me fez mal é a pior pessoa da face da terra? Será? Ou será que aquela pessoa não tem valores, tem méritos, tem coisas boas que eu não consigo enxergar? Quantas e quantas vezes eu analiso as coisas que estão acontecendo no mundo e declaro peremptoriamente: isso está errado por causa disso, disso e disso. Gente, calma. Será que eu sei tudo o que está por trás deste fato? Será que eu sei tudo? Será que eu sei todos os meandros que estão por trás dos grandes fatos que estão acontecendo no mundo? Será que eu sei quem está por trás, quem são as grandes forças que estão movendo os peões da história? Claro que não. Então, a gente acaba sendo muito soberbo, muito prepotente. Eu tenho resposta para tudo. A pessoa acorda com dor de garganta. Olha, eu tenho um remedinho fantástico para isso. Gente, pelo amor de Deus. A ciência, a medicina está debruçada sobre o estudo de um monte de coisa e até hoje não tem um monte de resultado, não tem um monte de conclusão. E a gente, com o nosso remedinho, é capaz de resolver todos os problemas da vida. A própria ciência, quantas e quantas vezes a ciência está contaminada de interesses. Interesses de empresas, interesses de governos, interesses de ditadores, interesses de quem paga mais, interesses de ganhos fáceis. Então, a ciência não pode ser vista como um dogma, porque a própria ciência ela vai modificando as conclusões sobre determinados fatos. Há um tempo atrás, comer ovo fazia mal. Hoje, é a melhor proteína que tem para você crescer, para você se desenvolver. Há um tempo atrás, comer massa não prestava. Hoje, a massa feita com tal farinha é não sei o quê, é melhor que a outra. Daqui a pouco muda tudo. Então, gente, essa suposição de saber tudo, ou de ter resposta para tudo. Hoje eu tenho o Google, eu pesquiso no Google. Que coisa triste. Saber tudo, a gente não sabe nada. Pode pesquisar no Google o quanto você quiser. Tem muita coisa que nós não sabemos sobre vários temas, inclusive que a gente trabalha sobre eles. Veja, nós estamos há anos estudando o catecismo da Igreja Católica. Percebe quantas coisas nós não sabíamos? Inclusive eu. Inclusive. Não tem porque ser inclusive. Estou falando inclusive porque sou eu que estou aqui na frente passando as aulas. Nós estamos estudando juntos. Gente, nós estamos estudando juntos. Eu estou aprendendo tanto quanto vocês. Quando eu falo para vocês, isso é verdade. Eu não falo isso da boca para fora. Quantas e quantas vezes eu precisei me preparar e percebi que eu não sabia quase nada sobre o tema que eu supunha que eu soubesse alguns anos atrás. O próprio tema que nós estamos estudando, as virtudes. Sabe, quantos anos eu achei passando, achando que eu fosse uma pessoa humilde. E quando eu me deparei com essas realidades, veja, de achar que eu sei tudo, de achar que eu tenho todas as respostas, de achar que eu consigo analisar todas as situações, todas as pessoas, a mim mesmo. Gente, a gente não consegue analisar nada de forma profunda e definitiva. É só Deus quem faz isso. Deus, ele partilha a sua sabedoria com a gente, o seu discernimento com a gente, a sua visão de mundo com a gente. Por isso que nós recebemos o Espírito Santo. Então eu preciso ter essa postura humilde. Quantas e quantas vezes, em aula, as pessoas me perguntam alguma coisa, eu falo, gente, eu não sei, eu vou estudar. Como se isso fosse uma vergonha, a gente fica envergonhado. Eu não sei. Gente, a gente não sabe. Então veja, não saber tudo e ter consciência de que eu não sei tudo, não implica em que eu não possa dar opinião, não implica em que eu não possa pensar, que eu não possa analisar.
O que eu tenho que ter é a perspectiva de que eu não tenho todas as questões, eu não sei tudo. Tem certas situações que se apresentam na vida que eu preciso parar, analisar, pensar, pedir apoio, pedir conselho, conversar com meu padre, o padre que é o meu diretor espiritual. Como que eu devo votar aqui? Como é que eu devo trabalhar esse tipo de coisa? Como que eu devo analisar isso? Então, são coisas que são importantes. Então, essa humildade, ela é importantíssima. Outro ponto que nós estudamos, que é fantástico, é cada um de nós vê aquilo que a gente quer ver. Tem gente que enxerga um copo que está pela metade vazio, e tem gente que enxerga o copo que está pela metade cheio. Depende de como eu olho para o mundo. Você percebe? O copo está pela metade, tem metade de água no copo. Tem gente que olha para aquele mesmo copo e vai falar, não, esse copo está vazio. E o outro vai falar, não, esse copo está cheio. Depende de como eu quero ver. A vida da gente é cheia de altos e baixos. A vida de todos nós é uma onda. A onda ela tem um ponto alto e um ponto baixo. Nós temos na vida várias ondas. A nossa vida é uma sequência de ondas. Ora a gente está lá em cima, ora a gente está aqui embaixo. Como é que a gente olha para a vida da gente? Tem gente que olha para a onda da vida, a minha vida é só fracasso. Não, não é. Teve coisas boas que aconteceram e teve os fracassos. Como é que eu olho para os fracassos? Como um castigo ou como um aprendizado? Eu olho para o fracasso como se eu fosse um fracassado ou eu olho para o fracasso como uma forma de crescer? Eu escolho a forma de olhar. Eu olho só para os fracassos ou eu sou capaz de olhar para as vitórias que Deus conquistou na minha existência? Será que no meio de tantos fracassos não há tantos sucessos? Claro que há. Então por que eu só olho para o fracasso? Por que eu só fico preso ao fracasso? É a forma como eu escolho olhar. E o fracasso, qual que é o sentido do fracasso? É a descomposição do meu ser, é o desajuste da minha existência, ou é uma forma de crescimento? Ou é uma forma que Deus permite acontecer na minha vida, uma situação que Deus permite acontecer na minha vida, para que eu tenha consciência da verdade? Qual verdade? Eu dependo de Deus para tudo. Então, todos esses pontos nós já trabalhamos, nós já estudamos, já mergulhamos muitas aulas. Isso aqui é um rápido recordação sobre isso, né? Sobre esses pontos que nós já estudamos, sobre a humildade. Agora, eu quero trabalhar com vocês hoje, e comigo também, como que eu olho as coisas que me são ditas. Como é que eu analiso isso? É muito parecido com a forma como eu olho para a vida, para os fracassos, para as situações, para os sucessos. Eu escolho como analisar o que me falam. Se uma pessoa chega para mim e fala assim, quando eu era jovem, eu sofria muito porque eu era gordo, então eu era excluído. Eu me senti excluído e eu fui realmente excluído. Não foi só uma sensação de exclusão, eu fui excluído. Quando eu quis entrar, quando meu pai quis que eu estudasse num colégio alemão no interior de São Paulo, muito famoso e muito forte e tudo mais, o diretor não queria que eu entrasse, porque ele falou para mim, você não está apto para participar dessa escola. Como é que eu analisei isso? Porque isso aconteceu comigo. Eu fui fazer o exame e o diretor que me deu o exame, que me analisou lá, tá? Falou, você não está apto para essa escola, você não pode estudar aqui. Você não pertence a essa escola. Ele foi muito duro comigo. Quando eu fui pequeno para lá, tinha uns 12, 13 anos de idade, aquilo caiu como uma bomba no meu coração. Eu acolhi aquelas palavras, de uma forma extremamente, porque foi dita de forma dura e negativa. E eu passei a olhar para mim de uma forma dura e negativa. Porque aquele diretor, que tem uma autoridade, que tem uma responsabilidade, falou comigo de uma maneira, falou junto comigo meu pai. Meu pai estava junto. Eu olhei para o meu pai, eu me senti a pior pessoa da face da terra, e eu senti a humilhação que meu pai passou. Então, isso tudo passou
a fazer parte da minha existência. E daí em diante eu passei a analisar a vida dessa forma. Eu não sirvo. Eu não presto para essa escola. Eu não presto para esse trabalho. Eu não presto, eu não sirvo. Eu não pertenço a lugar nenhum. Talvez esse foi um dos meus grandes erros que eu cometi na vida. Ter analisado isso de forma literal. Porque eu era jovem, eu era criança, eu não tinha uma formação, uma barreira que me impedisse olhar para essa história de uma forma diferente. Só muitos anos depois é que eu pude filtrar isso de uma outra maneira, que eu pude olhar para essa situação real de uma outra maneira. Sabe, realmente, aquele diretor, ele não estava errado. Eu não tinha aquela escola, a forma como aquela escola trabalhava, a forma como aquela escola cuidava dos seus, não era adequada para mim. Eu não estava realmente preparado para aquela escola. Eu deveria ter ido para outra escola, não para aquela. Isso não significa eu acolhi isso como que eu não estivesse preparado para nada, para escola nenhuma, para coisa nenhuma, para a vida. Eu acolhi esta negativa que a vida me deu como um conjunto para o resto da vida. Aquele diretor, ele estava correto no seu diagnóstico, mas ele foi incorreto da forma como ele trabalhou esse diagnóstico. E eu acolhi este diagnóstico como um diagnóstico de vida, não como um diagnóstico de estudo, de postura de escola, de escolha de escola. Hoje, para a gente, é muito claro, é muito mais claro isso. Tem certas escolas que a gente se adapta melhor. Tem escolas que têm uma forma de cuidar dos seus alunos diferente, uma da outra. Tem escolas que têm uma postura muito mais agressiva, e nessas escolas onde a postura é muito mais agressiva, tem alunos que não estão adaptados a esse tipo de escola. Geralmente, uma visão europeia, uma visão alemã, uma visão inglesa, é uma visão de escolas onde a raiz é alemã, inglesa, holandesa, são visões europeias, né? De agressividade. Então, o aluno que é o mais brilhante, o aluno que é o mais esportista, o aluno que tem mais potencial, este aluno vai ser acolhido e vai ser levado ao extremo. Então, ele vai desenvolver, essa escola procura desenvolver nesses alunos mais adaptados a esse tipo de coisa, uma agressividade. Então, esse aluno que é capaz de crescer e ser cada vez mais, desenvolver esse seu potencial, esse aluno é bem aceito nessa escola. O aluno que não. Então, esse sentido passou para mim. Ao invés de eu ter analisado essa escola de uma forma muito mais coerente, eu analisei aquilo que o diretor me falou como um fracasso pessoal absoluto. Ou seja, eu não estou adaptado a lugar nenhum. Eu não estou apto a estudar em escola nenhuma. Porque eu não era bom aluno. Eu não era um grande esportista, já falei isso para vocês. Então, tem escolas que isso é extremamente importante. Mas tem escolas que isso não tem importância nenhuma. O importante é o aluno se desenvolver, descobrir algo no que ele é bom e desenvolver isso que ele é bom. Sabe? Então, nesse sentido, o diretor dessa escola estava certo. Mas veja, hoje, por exemplo, a forma como ele me falou, o que ele me falou, eu acolhi e analisei como uma verdade absoluta, equivocada. Porque eu não levei em conta, nem ele, que eu poderia ter um potencial que eu não tinha descoberto ainda,
Tem escolas que fazem com que os alunos descubram o seu potencial, não aquilo que todo mundo acha que é legal. Tem gente que tem facilidade de música, tem gente que tem facilidade de oratória, tem gente que tem facilidade de estudo, tem gente que tem facilidade de esporte. Então, tem escolas que permitem que o aluno descubra, ao longo da sua jornada de formação, aquilo pelo qual o dom que ele tem, ou o dom que ela tem, e desenvolva esse dom. Tem escolas não, tem escolas que só querem receber alunos que são brilhantes, ou esportistas brilhantes. Veja, a forma americana de ser é bem assim, a forma alemã de ser é bem assim. Se o aluno tem um potencial de estudo muito grande, esse aluno ele vai receber as melhores escolas. Se o aluno não tem um potencial de estudo muito grande, ele vai receber formação em escolas mais fracas, de acordo com o nível dele. E aí não está certo nem errado. A forma é você se descobrir. Qual foi o meu grande problema? O meu grande problema é que eu tomei aquilo que aquele homem falou, na autoridade de um diretor, porque essa escola que meu pai queria que eu estudasse era uma escola que tinha muito renome, tem até hoje. E era uma escola em que era muito bem vista. E de repente, eu me vi diante de uma escola em que a escola fechou a porta para mim. Falando, você não tem o perfil para essa escola. E eu traduzi isso como, eu não tenho o perfil para escola nenhuma. Percebe, gente? Veja, eu era moleque, eu não tinha como filtrar. Só depois, com o tempo, é que a gente aprende a filtrar. Ou deveria aprender a filtrar. Então, as coisas que as pessoas falam, nós precisamos aprender a filtrar. Esse diretor falou uma coisa que eu acolhi como se o meu pai tivesse falado alguma coisa. Porque eu tenho essa personalidade. Tem gente que tanto faz. Tem primos meus que estudaram nessa escola que ouviram coisas bárbaras e não estavam nem aí. Por quê? Cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua forma. Então, veja, tem certas coisas que são faladas que tudo que nos é falado, no fundo, precisa ser filtrado. Não pode ser acolhido de uma forma absoluta. Veja, isso é humildade. Isso é aprender a ser humilde. Nossa Senhora sofreu. Gente, Nossa Senhora é Nossa Senhora. Não tem criatura mais perfeita no universo do que Nossa Senhora. Nossa Senhora foi criada pelos méritos de Cristo, perfeita. Para que a missão de Nossa Senhora, da Virgem Maria, é ser mãe de Deus que se faz homem, mãe da igreja e mãe de todos nós. Veja, essa criatura, para exercer essa missão, ela precisava ser completamente mergulhada na graça de Deus e não poderia ter nada que atrapalhasse a ação da graça de Deus nela. Você compreende? Ela foi escolhida dentre todas as mulheres do mundo e de todos os tempos e em todos os lugares a ser a mãe de Deus que se faz homem. Uma garota judia de 14 anos de idade, 15 anos de idade, numa aldeia que estava escondida numa região pequenininha, a Palestina, que estava sob o império de Roma. Você percebe? Essa foi escolhida por Deus. Deus escolheu a Virgem Maria e a Virgem Maria disse sim a Deus. A missão da Virgem Maria é imensa. Não era? É. A missão da Virgem Maria não terminou. Veja, algumas coisas que Jesus falou para ela que realmente são duras. Se você pegar lá naquele trecho em que a Virgem Maria fala sobre as bodas de Caná da Galileia, depois você procura na sua Bíblia, acho que eu não preciso dizer onde é que estão escritos os textos que falam sobre as bodas de Caná da Galileia. Eu acho que nessa altura da nossa vida de estudos, você já é capaz de procurar na sua Bíblia
nos evangelhos e encontrar os trechos onde se falam das bodas de Caná da Galileia. Então, se você pegar lá nas bodas de Caná, está a Virgem Maria, o Jesus e os seus discípulos numa festa de casamento. Bodas de casamento. E acabou o vinho. E a Virgem Maria percebeu que acabou o vinho. E naquela época, as bodas não era uma festa que ficava uma noite. Era uma semana de festa, porque o casamento era algo essencial na vida dos judeus. O casamento, o matrimônio, representava um passo importantíssimo na vida daquelas pessoas e na vida daquela sociedade. Porque o casamento era a forma de uma família nova, a família era muito bem vista. A família tinha um sentido muito mais profundo que se tem hoje, que nós precisávamos reaver esse sentido de família. Porque a família é onde as pessoas aprendiam a fé, aonde eram formadas para um trabalho, aonde eram formadas para Deus. Então, a família, para o judeu, é muito importante, porque o povo de Israel era o povo escolhido por Deus para ser o povo que evangelizaria a antiguidade. Então, aquele povo precisava ter uma vida muito próxima de Deus, uma vida muito ligada com Deus, e aonde você aprendia a estar vivendo com Deus? Na família. E a família tinha um sentido maravilhoso, tinha um sentido de proteção, de trabalho. Quanto mais numerosa a família, mais chance de sobreviver essa família tinha, porque naquela época não tinha nada de segurança, não tinha grandes exércitos que defenderia essa família tinha que se defender sozinha. Não tinha supermercado, não tinha água encanada, não tinha nada, gente. Não tinha açougue. Essa família tinha que plantar, colher, moer o trigo, fazer farinha, fazer o pão, cuidar do gado. Se essa família não tivesse quem fizesse junto, filhos, parentes, todo esse clã morria de fome. Se tivesse uma época de uma crise grave, uma colheita que fracassasse, o risco dessas famílias morrerem era imenso, porque essas famílias viviam do que eles conseguiam plantar, do que eles conseguiam colher, do que eles conseguiam criar, do que eles conseguiam pescar. A vida era muito difícil. Então, a família tinha um sentido muito grande. Então, os casamentos eram festas maravilhosas, festas religiosas, onde as famílias brindavam brindavam a alegria de novos componentes que chegariam, né? Então, essas festas duravam uma semana. E lá pelas tantas, a Virgem Maria percebeu que faltou vinho. O vinho era importante. O vinho era sinal de alegria, era um sinal de acolhimento. Veja, estamos festejando essa alegria que esse casal está vivendo. Estamos partilhando isso. E faltou o vinho. E a mãe chegou para Jesus e falou, faltou o vinho. Isso é uma vergonha para aquele casal. Aquele casal se preparava para essa festa, assim como esse casal se preparava para a vida nova. Então aquela festa era muito importante. E Jesus vira para a Virgem Maria e fala, o que você e eu temos com isso? Essa foi a resposta de Jesus. Uma resposta dura. Mulher, ainda não chegou a minha hora. O que nós temos com isso? A resposta de Jesus foi aparentemente muito dura. Se você fosse a Virgem Maria nessa hora, como é que você sentiria a resposta de Jesus? Como é que você analisaria a resposta de Jesus? Você ia analisar como um ataque a ela, mãe, que pediu algo para o filho, e o filho deu uma resposta dura? Como é que você analisaria, não estou conseguindo falar, né? Analisaria aquilo que Jesus respondeu se você fosse a mãe dele? Você analisaria de uma forma negativa ou de uma forma positiva? Percebe? Qual que é a análise que a gente faz daquilo que nos fala? Como a Virgem Maria analisou o que Jesus falou?
Ela trouxe para o lado pessoal? Ou ela olhou para um processo maior? Ou ela olhou para uma perspectiva muito mais ampla? Percebe, gente? Isso em tudo. A resposta de Jesus foi dura. E a resposta da Virgem Maria, a resposta que Jesus deu a ela quando ela fez o pedido, foi fantástica, porque ela não se fechou numa tristeza, num complexo, num medo, numa decepção com o filho. Ela compreendeu que Jesus estava falando algo que ia além. Ela compreendeu, porque ela aprendeu a meditar aquilo que Jesus falava. A Virgem Maria, ela não analisava as coisas de forma intempestiva, por exemplo, como eu analisei quando aquele diretor falou que eu não precisava, que eu não podia fazer parte daquela escola. Eu traduzi isso de uma forma completamente pessoal. Eu acolhi isso de uma forma completamente errada. Não significava que eu não pudesse fazer parte de outras escolas. Mas eu analisei aquilo que aquele diretor falou como um fracasso pessoal absoluto. Eu não estou adaptado a nada. Eu não sou apto à vida. Veja, a que ponto a gente chega. E durante muitos anos eu vivi debaixo desse complexo. Não culpo esse diretor, não culpo meu pai, não culpo ninguém. Eu simplesmente analisei de forma completamente equivocada, porque eu quis analisar com a minha cabeça. Só com a minha cabeça. Aqui está o erro. Eu deveria ter analisado isso, porque eu já tinha uma noção de religião naquela época. Eu já tinha uma formação religiosa naquela época. Eu analisei isso de forma puramente humana. A Virgem Maria, diante de uma resposta dura, aparentemente dura, que Jesus deu, ela analisou de uma forma divina. Ela deixou que o Espírito Santo iluminasse a compreensão dela em relação às palavras de Jesus naquele instante. Ela não tomou as palavras de Jesus como uma afronta a ela, como mãe, uma mãe que pede algo ao filho. Ela tomou as palavras de Jesus como um sinal de alerta. Olha, sabe, o meu tempo ainda não chegou. O tempo de eu ser conhecido publicamente ainda não chegou. Você compreende? E mesmo assim Jesus foi obediente ao que a Virgem pediu. Tanto é que a Virgem Maria fala para os garçons da festa: fazei tudo o que ele vos mandar. Depois de uma resposta aparentemente dura, a Virgem Maria compreendeu que naquela resposta tinha algo muito mais elevado do que a relação dela com o seu filho. Ela não duvidou do amor de Jesus em relação a ela. Ela nunca duvidou do respeito que Jesus tinha a ela como mãe. Nunca, nem nessa hora dessa palavra dura. Ela compôs no seu coração um cenário mais amplo. Talvez ela não compreendesse todo o cenário, mas ela compreendeu que por trás daquelas palavras de Jesus havia uma preocupação maior, havia uma realidade sobrenatural. Percebe? E ela humildemente acatou na certeza de que Jesus faria o melhor. E Jesus fez. Maria, a Virgem Maria, sabia com que ela estava lidando. Foi ela que criou humanamente esse menino, que agora era um homem, e que agora era capaz de falar algo. Ele tinha a liberdade de falar algo para a Virgem Maria, que a Virgem Maria não interpretaria de forma errada, como muitas mães e muitos pais interpretam quando um filho fala alguma coisa mais dura. Veja, quantas vezes, quando um filho fala alguma coisa mais dura para a gente, ao invés da gente interpretar aquilo que esse jovem ou essa jovem está falando de uma forma mais ampla, a gente interpreta para o lado pessoal. Ah, esse filho não gosta mais de mim, esta filha já não gosta mais de mim, este filho não me respeita, esta filha me despreza. Mas isso não é verdade. No caso de Jesus não era verdade absoluta. Muito pelo contrário. Tanto é que Jesus
obedeceu à Virgem Maria. Por quê? Porque também Jesus percebeu que o Espírito Santo estava agindo na Virgem Maria. Não estava agindo só nele. E que nos planos, os planos de Deus estavam sendo manifestados pelo pedido da Virgem Maria. Jesus, a vida pública de Jesus ainda não tinha começado. Mas Jesus, de alguma forma, também percebeu que este pedido da Virgem Maria tinha algo do Pai. Algo do Pai. O Pai estava falando, de alguma forma, através desse pedido que a Virgem Maria lhe fez. Mas não está na hora ainda. Não chegou a minha hora. O que eu tenho a ver? O que nós temos a ver com a falta de vinho deles? Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus não se importa? Claro que não. Jesus está colocando diante da Virgem Maria uma realidade sobrenatural. E a Virgem Maria, de alguma forma, compreendeu algo disso. Talvez não tudo, mas algo disso. E a gente? O que a gente veria nisso? Que aqui por trás tem algo sobrenatural que precisa ser olhado com mais carinho? Ou esse Jesus falou alguma coisa contra a minha maternidade ou a minha paternidade? Ou esse meu filho está me desprezando? Qual que é a conclusão que a gente chega? Veja, a escolha é nossa. Então a Virgem Maria, ela tem uma postura aqui fantástica que a gente precisa aprender. Diante daquilo que me é falado, como que eu analiso? Eu analiso de forma humana, a partir dos meus sentimentos, a partir das minhas frustrações, inclusive, a partir dos meus medos, ou eu silencio e vou analisar o que foi falado. Ou eu mastigo o que me foi falado com Cristo. Veja, a Virgem Maria mastigava tudo que Jesus falava para ela. Muitas vezes ela não entendia um monte de coisa que Jesus falava. Jesus falou alguma coisa. Não chegou a minha hora. Aqui mostra bem claro que a Virgem Maria tinha o hábito de saborear as palavras de Jesus e analisar as palavras de Jesus numa vida de oração, numa vida de contemplação. Ela não fazia uma análise rasteira e rápida daquilo que Jesus tinha falado. Talvez ela não entendesse um monte de coisa que Jesus falasse, mas ela não analisava de forma imediata. Ela guardava no coração com amor e analisava no Espírito Santo, mastigava as palavras que Jesus falava para ela. Por isso que quando Jesus fala algo que aparentemente é duro, a reação da Virgem Maria não é de surpresa, não é de tristeza, não é de decepção, porque ela estava acostumada a ouvir o filho e meditar naquilo que o filho falava. Analisar com o Espírito qual que era a mensagem que estava por trás. Será que a gente tem a capacidade de fazer isso? Ou a gente analisa tudo o que nos fala ao pé da letra, sem enxergar todo o contexto? Humildade, gente. Humildade. Se eu quiser analisar tudo só com a minha cabeça, eu vou entrar em análises extremamente equivocadas. Extremamente equivocadas. Veja, vamos pegar um trecho aqui. Vamos ler para você? Aqui. A mãe e os irmãos de Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando com as mãos para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lindo, mas como é que a Virgem Maria analisou isso aqui? Como é que a Virgem Maria, como mãe que criou Jesus, que passou todos os perrengues possíveis e impossíveis,
que pegou esse Jesus, que nasceu com Jesus nasceu numa manjedoura, depois teve que fugir para o Egito, depois teve que voltar para Israel, depois criou esse menino durante 30 anos numa vida dificílima. Quando a Virgem Maria escuta Jesus falando isso, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando com as mãos para os seus discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Como que a Virgem Maria se sentiu nessa hora? Vamos fazer uma paradinha e depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos voltar. Então nós estamos analisando aqui, diante da virtude da humildade, como que a gente deve interpretar aquilo que me é falado. Eu vou interpretar só com o meu coração? Eu vou interpretar só com a minha razão? Sem a iluminação do Espírito Santo? Eu vou interpretar ao pé da letra? Eu vou parar para analisar? Ou eu vou absorver isso de forma imediata, como uma esponja, que nem eu absorvi isso quando aquele diretor falou para mim que eu não estava apto para aquela escola. E eu analisei isso como se fosse uma recusa da vida em relação a mim. Eu não estou apto a nada em lugar nenhum. São formas de ver. Formas de ver de um jovem completamente despreparado para a vida, como eu estava, que eu analisei algo que alguém falou de forma dura, bruta, bem bruta, sem filtros. Só mais tarde que eu fui compreender que os alemães têm essa postura de falar as coisas de forma mais bruta. Talvez que por trás dessa fala desse diretor, talvez tivesse algo negativo, talvez tivesse algo de desprezo, talvez tivesse algo de preconceito. Por que não? Acontece que eu analisei, eu absorvi essas palavras como uma verdade absoluta, sem analisar de forma adequada o que foi falado, quem falou e como foi falado. A forma adequada aqui é mastigar em Deus. Não mastigar só na minha cabecinha. É deixar que Deus me revele o que está por trás disso, o que tem de verdade por trás disso e o que tem de mentira do demônio por trás disso. Quem me revela isso é Deus. Só que eu não posso analisar aquilo que me é falado assim, de chofre. Eu tenho que analisar rezando, pensando, suplicando para que Deus me dê discernimento espiritual daquelas palavras. E como a gente reage? A gente reage sem nada disso. A gente acolhe aquilo que foi falado e ponto. E a partir daí eu faço uma série de análises e uma série de conclusões e uma série de suposições. Algumas podem estar certas e outras podem estar completamente erradas e eu baseio a minha vida em cima disso. Eu baseio a minha existência em cima disso. Eu baseio a conclusão disso como algo que é para mim o resto da vida. A gente faz isso constantemente. Por quê? Porque a gente se acha capaz disso. Isso é de uma falta de humildade brutal. Veja a sutileza disso, gente. Eu não sei se eu consigo passar para você a sutileza que está por trás, o orgulho sutil que está por trás disso. Porque nós estamos falando de coisas que nos fizeram sofrer sobremaneira. Quantos anos eu levei me sentindo um zero à esquerda? Porque assim que eu entrei nessa escola, eu fui tratado como tal, como um zero à esquerda. No fundo, era isso que o diretor estava falando. Oh, esse menino não está preparado para essa escola vai exigir dele coisa que ele não é capaz de apresentar. Ele estava coberto de razão. Eu não estava preparado para aquilo. E ele estava me dizendo, olha, essa escola não vai te preparar para você enfrentar essa situação. Você já deveria estar minimamente preparado para enfrentar as dificuldades que você vai enfrentar nessa escola. No fundo, ele queria dizer isso. Eu acho, eu penso. Né? Depois desses anos todos. A escola realmente não me preparou para enfrentar as dificuldades que a própria escola estava me apresentando na convivência com os outros, no estudo, nos esportes, nas relações interpessoais.
eu estava completamente despreparado para enfrentar aquela enxurrada de realidade pela qual eu iria para a qual eu iria ser apresentado ao longo dos 3 anos que eu fiquei nessa escola. Se eu tivesse entrado nessa escola com uma idade mais jovem, talvez a própria escola me ajudasse a me preparar para enfrentar a vida de estudo de uma forma mais exigente, a vida de esporte de uma forma mais exigente, eu aprenderia melhor os esportes, mas na fase que eu entrei naquela escola, eu não estava preparado para aquilo. Aquela escola era uma escola onde os jovens exerciam o esporte de uma forma exuberante. Então, se você não tivesse um preparo para jogar uma bola, para jogar um basquete, para jogar um atletismo, você ia ficar para trás. E eu não tinha nada daquilo. Então, eu não podia estar lá. Não era o meu ambiente. Eu precisava ir para uma escola onde isso não era tão exigido assim. Isso não fosse tão exigido assim, que talvez uma escola onde eu pudesse descobrir algo que fosse mais adequado a mim mesmo. Então, de certa forma, ele quis dizer isso. Acabei ficando na escola porque meu pai insistiu. Mas foi realmente um drama, foi realmente um ataque brutal. Eu não estava preparado para aquilo. Talvez o meu pai quisesse que eu enfrentasse isso, descobrisse que existe essa realidade de vida. Por isso que eu não culpo meu pai, nem minha mãe. Talvez o meu pai, percebendo que eu estava em débito em relação à vida, que eu precisava ser mais esperto, mais antenado, mais estudioso, mais esportista, que eu soubesse me defender melhor, que eu soubesse me relacionar melhor num ambiente hostil. Meu pai foi corajoso. O que faltou foi um acompanhamento mais adequado para enfrentar essas situações todas. Veja, isso tudo eu fui refletindo ao longo de décadas, porque a dor é brutal. Mas diante dessa dor, você descobrir que existe um orgulho pessoal, que eu ousei analisar isso tudo durante anos e anos só com a minha cabeça, sem Deus. Não estou falando nem de psicologia, estou falando sem Deus. E quantos anos eu vivi fechado neste orgulho, esse orgulho sutil de querer resolver tudo por minha conta, de querer entender tudo por minha conta, de interpretar as coisas só com a minha cabeça, só com a minha falta, com a minha juventude tão despreparada. A Virgem Maria, ao contrário. A Virgem Maria meditava tudo no seu coração. E ela é perfeita. Ela é adaptada ao mundo que ela estava, ela é adaptada à missão que ela estava, ela tinha os dons necessários, ela tinha a vivência necessária para aquilo, ela tinha a história necessária para aquilo, e mesmo assim ela se entregou completamente ao que Deus mostrava para ela. Então, o que Jesus falava para ela, ela no imediato interpretava, ela ficava mastigando a palavra de Jesus, entendendo a palavra de Jesus, compreendendo ou tentando compreender o que Jesus tinha falado. Ela não conseguia compreender tudo. Veja, olha que palavra difícil. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Na frente da Virgem Maria. A Virgem Maria aqui, se ela fosse uma mãe um pouquinho desequilibrada, ela interpretaria isso como um ataque a ela. Quantos cristãos interpretam isso como um ataque de Jesus à Virgem Maria até hoje? Quantos nossos irmãos protestantes olham para esse trecho desse jeito? Como se Jesus estivesse desprezando a Virgem Maria. Como se Jesus não olhasse para a Virgem Maria com amor terno, filial, profundíssimo, santíssimo, imenso e perfeito. Sabe, Jesus, a Virgem Maria sabe que Jesus o ama. Por quê? Versículo 50. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não existe criatura nesse mundo que tenha
conformado à vontade do Pai mais do que a Virgem Maria. Então a Virgem Maria, apesar de ouvir mais uma palavra difícil que vinha da boca de Jesus, ela não interpretou aquela palavra contra ela, como muitas vezes nós fazemos. Ela interpretou essa palavra de uma forma muito mais sobrenatural. Ela entendeu, de alguma maneira, ao meditar essa palavra que Jesus colocou, que Jesus não estava indo contra a maternidade física dela, mas que Jesus estava ampliando a maternidade para a humanidade. Mas ela chegou a essa conclusão meditando a palavra de Deus, não interpretando a partir dos seus sentimentos, a partir da sua visão de mundo. E olha que os sentimentos da Virgem Maria eram santos. E a visão da Virgem Maria também era muito profunda em relação ao mundo. Mas mesmo assim, ela não ousa interpretar aquilo de uma forma só humana, de uma forma só emocional, de uma forma só voltada para a dor. Ela transcende isso tudo. Olha a humildade da Virgem Maria. Ela transcende. Humildade também é transcendência. Porque quantas e quantas vezes nós ouvimos os filhos da gente falarem alguma coisa para a gente e a gente analisa isso só de forma humana, sem deixar que o Espírito Santo me revele algo que possa estar por trás, ou mesmo negativo, ou mesmo positivo. Nós analisamos só a partir da nossa visão, só a partir da nossa paixão, só a partir dos nossos sentimentos. Porque a gente acha que nós somos aptos para isso. Olha a falta de humildade. Será que nós já tínhamos pensado sobre isso? Está vendo como humildade não é só a roupa que a gente veste, não é só a postura, não é só analisar os fatos, mas as palavras, aquilo que me foi dito. Veja, durante a vida, depois que eu saí dessa escola lá, do interior de São Paulo, eu entrei num sistema de complexo de inferioridade muito grande. Porque tudo contribuiu para isso e eu contribuí para isso também. Eu analisei tudo, ao invés de analisar os fracassos, as dificuldades como etapas de transformação e de crescimento, eu analisei isso como se fosse uma verdade absoluta. Eu não sirvo para nada. Não posso falar para você que eu estou completamente livre de todos esses erros. Muitas vezes eu me pego pensando de forma errada. Eu me viciei em pensar de forma negativa sobre mim mesmo. Percebe como isso é sério? Então, muitas vezes, nós nos acostumamos a pensar e analisar de forma errada. Viciamos em pensar de forma errada. Quantas e quantas vezes eu analisei, depois que eu saí dessa escola, já estava fazendo faculdade, já estava me formando. Quantas e quantas vezes eu analisei as situações difíceis pelas quais eu passei só pelo prisma do fracasso, só pelo prisma do complexo de inferioridade. Eu me viciei, não só eu analisava errado, como eu me viciei a pensar daquele jeito. Então, vício não é só vício de droga, vício não é só vício de bebida, há também vícios de pensamento. Veja como a humildade é importante, gente. Como a humildade nos livra de grandes males, são curas interiores profundíssimas. Vício de pensamento. Vamos dar um exemplo diferente. Quantas mulheres não se dão com outras mulheres porque estão viciadas a olhar as mulheres como concorrentes? Quantas mulheres não se dão com outras mulheres porque têm raiva de outras mulheres? Porque não sabem viver em comunidade? Quantos homens olham para outros homens como concorrentes, como alguém que precisa ser vencido, como alguém que precisa ser humilhado?
Visão masculina. Veja que coisa errada, que coisa brutal, mas essa pessoa já está viciada nesse tipo de pensamento. Quantos homens olham para as mulheres como objetos sexuais a serem conquistados para o seu prazer? Quantos homens estão viciados nesse tipo de pensamento? Então analisa tudo a partir daí. Gente, pecado sempre começa pequeno, depois ele vai crescendo. Quantos homens têm um monte de filhos e filhas por aí fora porque começaram a olhar as mulheres só como objeto quando eram mais novos? E ao invés de corrigir esse pecado foi tomando forma e foi crescendo, e esse homem passou a viver desse jeito. Viver em função de um prazer sexual venéreo. Então ele via uma mulher, achava aquela mulher atraente e precisava ter aquela mulher. Começou olhando aquela mulher de uma forma impura e passou com o tempo a ter um monte de mulheres e a partir daí um monte de filhos espalhados pelo mundo inteiro, porque começou a ter uma visão errada de mulher. Percebe? Viciou. Quantos de nós viciamos em pensar negativo contra nós mesmos e contra os outros? E nós analisamos as coisas a partir dos nossos vícios, dos nossos pensamentos. A Virgem Maria está ensinando para a gente algo extremamente sério, extremamente importante. Quantas mulheres, por exemplo, você percebe, quando você convive em comunidade, que tem moças que criam uma barreira brutal com outras mulheres, porque vários motivos aqui, porque olham como competidoras, olham como com inveja, com raiva, com ódio, aprender a ter raiva de outras mulheres. Porque as outras mulheres, sei lá, já estão casadas e ela não. Veja, quantos hábitos de vício, de pensamentos errados nós obtemos. Quantos preconceitos escondidos que nós carregamos dentro de nós. E esses preconceitos fazem com que a gente analise essas situações ou aquelas pessoas, não debaixo da verdade, mas debaixo de preconceitos. Veja, o que a Virgem Maria está ensinando para a gente é extremamente sério. Jesus falou na frente dela: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe é quem, e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. São aqueles que fazem a vontade do Pai. Este é meus irmãos e essa é minha mãe. Na frente da Virgem Maria. A Virgem Maria, ela poderia ter analisado isso de forma humana e se sentido a pior mãe da face da terra. Mas não, ela mastigou isso, ela percebeu que por trás dessa postura de Jesus, dessas palavras de Jesus, Deus estava abrindo uma porta imensa de acolhimento para a humanidade. E a Virgem Maria, de alguma forma, compreendeu isso. Não sei se compreendeu de forma tão profunda, mas compreendeu, porque meditou as palavras de Jesus sob a ação do Espírito Santo, não sob a ação dos seus preconceitos, da sua visão, que a Virgem Maria não tinha preconceito. Mas nós temos. Sabe, nós temos. Gente, não adianta falar que a gente não tem preconceito. A gente tem preconceito. Todos nós temos. Não importa a sua raça, não importa a sua cor, não importa o seu gênero, todos nós temos preconceitos. E esses preconceitos, por mais sutis que eles sejam, fazem com que a gente analise as palavras e analise os atos das outras pessoas de uma forma equivocada. Veja. Volto a falar. Imagina se depois que tudo que nós passamos com os nossos filhos, um filho falasse alguma coisa semelhante ao que Jesus falou. Será que nós iríamos pensar, puxa, esse meu filho está tão aberto a Deus, está tão aberto à vontade do Pai, que ele se colocou, que ele colocou o Pai, Deus Pai, acima de tudo. Ou será que eu ia analisar alguma coisa que o meu filho falou nesses termos? Como, puxa, meu filho está me traindo, o meu filho está me abandonando, o meu filho está me deixando de lado, o meu filho escolheu outro caminho.
Percebe, gente? Veja, a humildade. A humildade é analisar as palavras, os atos e as pessoas e as coisas e as situações de uma maneira muito mais ampla. Não só com as minhas emoções, não só com os meus sentimentos, não só com a minha experiência, não só com a minha forma de entender o mundo, não só com a minha história. Dá para entender? Se colocar como a Virgem Maria se colocou, ela analisava tudo em silêncio com Deus. Porque Deus sabe tudo. Deus é capaz de me revelar em situações boas e situações ruins o que eu devo, como eu devo entender essas situações, como eu devo acolher essas situações, como eu devo pôr em prática isso. Sabe quantos problemas eu poderia ter evitado na minha vida se eu fosse mais humilde e analisasse as coisas sob o olhar de Deus, não só sob o meu olhar. Durante décadas eu me sentia a pior pessoa da face da terra, porque naquela escola o diretor falou que eu não estava apto para aquela escola e ele estava coberto de razão. Não por uma falha minha, porque o sistema daquela escola privilegiava os campeões. Eu não era campeão e não teria como me tornar campeão naquela escola, e aquela escola não ia me ajudar a ser um campeão, porque eu já deveria estar preparado para enfrentar essas situações anteriormente. E eu não fui preparado para isso. Percebe? Então, eu não preciso pôr culpa na escola, no diretor, no meu pai, na minha mãe. Eu preciso analisar as coisas como as coisas são. O meu pai queria o melhor para mim. A minha mãe queria o melhor para mim. Esse diretor, de certa forma, talvez quisesse. Talvez, eu não posso afirmar categoricamente. Porque esse homem, depois, com o tempo, ele também foi, depois que eu comecei a estudar nessa escola, depois eu me formei nessa escola, depois eu passei a ter mais contato com esses diretores. E eu fui vendo que esse diretor, que foi extremamente duro comigo, tinha lá suas razões, também passou por um processo de purificação muito grande. Ele sofreu muito com os filhos dele, os filhos naturais dele. Então, esse homem, ele também teve que ser purificado nessa vida. Porque talvez ele estivesse se sentindo mais orgulhoso do que deveria. Não sei, não tenho como analisar. Mas a história dessa, analisando isso tudo, eu fui percebendo. Um dia eu fui visitar essa escola e, de certa forma, eu achei muito interessante porque a escola é muito grande, tinha muitas quadras de basquete, tinha um campo de atletismo, tinha piscina olímpica, tinha piscina de recreação. Então, eu estava sentado uma vez, eu fui visitar a escola, foi uma data de ex-aluno, tem sempre uma festa de ex-aluno. Esse ano de 2026, a gente faz 50 anos que eu saí dessa escola. 50 anos. Vamos comemorar 50 anos. Então, já estão comemorando, já estão organizando uma festa para todos nós irmos. E numa dessas festas de ex-aluno eu fui. E esse diretor ainda estava vivo. Eu estava sentado lá, depois que eu joguei basquete e tal, com os meus colegas da época. Esse diretor se aproximou de mim e sentou do meu lado. Falou, Miziara, posso conversar? Eu falei, pode. Tinha uma distância imensa com esse diretor, essa pessoa sempre se colocou muito distante de mim, né? Mesmo estudando na escola dele. Falou, a vida era engraçada, né, Miziara? Eu ajudei a formar vários alunos, vários filhos de outros pais. Eu não estou conseguindo formar direito os meus filhos. Eu encarei isso como um pedido de desculpa. Como quem diz, olha, eu também errei. Veja, é um ato bonito. É um ato bonito. Então, é um sinal de que ele também tinha lá suas razões, mas ele também tinha lá os seus preconceitos, assim como todos nós. Então, a gente não pode se deixar levar só por isso. Nós precisamos analisar os fatos, as palavras,
os atos, a nós mesmos, as situações sob o olhar de Cristo, sob o parâmetro de Cristo, assim como a Virgem Maria fez, cheia do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus nos capacite, que Deus faça com que a gente possa ter essa maturidade que a Virgem Maria teve. Mastigava em silêncio no seu coração tudo o que Jesus falava. Fiquem com Deus. Um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.